E aí eu vou compartilhar a tela com vocês para falar um pouquinho dessa plataforma, né, que é o ServiceNow, a plataforma aí de milhões, a plataforma das plataformas. Vai passar rapidinho, vou tentar não demorar demais. O nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês, passar uma ideia da plataforma para quem nunca mexeu, quem não conhece, tá? Mas é essa aqui, ó. Por que é o ServiceNow, pessoal? Eu costumo dizer que o ServiceNow é um grande sistema de tickets. E aí, quando eu falo isso para alguém da ServiceNow, eles querem arrancar minha cabeça, né? Porque o ServiceNow é muito mais do que isso. Mas quando vocês pensarem em ServiceNow, tudo que acontece aqui dentro dessa plataforma, ou quase tudo, vai abrir um protocolo, um ticketzinho para ser tratado. Então, se você abrir um incidente, ele vai gerar um INC 0001001. Se você abrir uma change, vai ser uma CHG 0001001. Se você abrir um case, vai ser o case 00, tudo vai gerar um protocolozinho, e esse protocolo vai ser endereçado para alguém tratar. Tá? A plataforma, ela começou aqui pelo ITSM, né? Foi o primeiro módulo que a ServiceNow trouxe para o mercado lá em 2004, com o tal do Fred Lurie, ou Fred Lude. Quem já trabalha com o ServiceNow, tem a sua PDI, né, que é a instância pessoal ali para desenvolvimento, já conhece esse camarada, porque ele é um dos usuários lá que vocês brincam, né, com ele, para fazer lá, simular os processos e tal. Mas ele foi o cara que criou, ele que fundou a ServiceNow, ele veio de mercado, já era um cara maduro ali, já vivido, e ele já, um cara idealizador, né, assim, um cara que visionário, ele já imaginou criar uma plataforma para gestão de serviços de tecnologia que estivesse baseada em nuvem. Olha que viagem, cara. Até hoje tem empresa que tem medo de mandar os dados para a nuvem, né, aquela jornada para a cloud, porque vão roubar meus dados. O cara lá em 2004 já estava pensando nisso. E ele criou essa ideia de, né, de ter uma plataforma em nuvem, não foi ele que criou a ideia da nuvem, mas né, naquele momento ali, o cara levar uma plataforma de gestão de serviço, que a maioria delas, né, todas as outras eram on-premises, assim, rodavam num servidor dentro da empresa, do data center do cliente. E quando o cara traz a ideia da nuvem, ele é meio disruptivo. Claro que apanhou muito, né, isso aí não sou eu que estou falando, pessoas que passaram por aqui da ServiceNow, que foram um dos primeiros funcionários da ServiceNow no Brasil, falaram muito disso. A gente chegava no cliente para ofertar uma plataforma em nuvem, e o cara falava, você está louco que eu vou contratar alguma coisa em nuvem. Então, os caras quebraram muita pedra nisso. E qual que foi a ideia do ITSM? Era a ideia do ITIL, né? Então, existe um framework de boas práticas, que é o ITIL, que a maioria da galera conhece aí, e o ITIL, ele traz a receita de bolo, né? Ali ele é um manual de boas práticas para fazer a gestão de serviços de tecnologia. O que esse cara fez? Ele pegou aquilo ali tudo e materializou nesse primeiro módulo, que foi o ITSM. Então o ServiceNow começou aqui, não existia nada disso. Era só isso aqui e a estrutura core aqui, o Now Platform, né? Que a gente fala que é tudo que tem aqui no meio é comum a todas as plataformas, a todos os módulos da plataforma, tá? Então começou pelo ITSM, o ITSM ele se baseia ali em 3 pilares, né, que são os do ITIL também, o incidente, gestão de problemas, gestão de mudança. Então é isso que o ITIL preconiza. E aqui dentro não vou entrar no mérito do que é exatamente, o que faz, mas é basicamente isso. Você abre um incidente por algum motivo específico e aí caso esse incidente seja aberto, vai gerar aquele protocolo lá que eu falei para vocês, INC 0001001 da vida, e esse protocolo, através das processos do ServiceNow, vai ser direcionado para um grupo de pessoas tratar. Então, é basicamente isso que é feito. Esse direcionamento, ele é feito de várias maneiras dentro do ServiceNow. Hoje, o que tem mais forte, né, atualmente no ServiceNow, já teve outras maneiras de fazer, é a ideia do Flow, o Flow Designer. Então, você vai e projeta ali um fluxo, onde esse incidente, após criado, de acordo com as características dele, vai ser direcionado para um grupo de pessoas tratar. E por que isso aí é um grande ganho para as empresas? Você imagina uma empresa que gera 1.000 incidentes por mês, né, que tem 1.000 tickets de incidente. Como é que você gerencia isso num Excel, numa caixa de e-mail? Imagina 1.000 e-mails chegando com gente reclamando que alguma coisa parou de funcionar. Não tem condição de fazer gestão assim, né? Então, o ServiceNow ele vai muito bem nesse quesito, porque ele vai pegar desses 1.000, eu tenho por trás ali 200 grupos de pessoas tratando, por exemplo, cada um com 4 pessoas tratando esses incidentes. Então, ele vai botar cada coisa na sua caixinha e esses incidentes serão resolvidos, tá? Então, a ideia do ITSM é essa. Eu vou passar aqui, pessoal, pelos principais módulos. Essa imagem aqui foi a última que eu peguei com o pessoal da ServiceNow. A gente já tem outros módulos que foram entregues pela ServiceNow, que não estão aqui,
tá? Mas vou dar uma passada só para vocês entenderem o propósito. Depois disso, depois do ITSM consolidado, hoje o ITSM é o módulo que mais existe no mercado aí, licenciado, pode ter certeza, assim, até bem pouco tempo atrás, todo mundo que começava no ServiceNow começava pelo ITSM, eu fui um caso desses, porque não existia App Engine na minha época, não existia App Engine, coisa nova, a galera tá muito com App Engine em mente aí, quem já conhece, mas isso é coisa nova, então, assim, não existia. E aí, depois que a gente começava no ITSM, a gente acabava migrando para um outro módulo. A empresa ia lá e contratava o ITOM. Opa, então eu ia lá aprendi ITOM. Eu contratava o ITAM, que também é coisa nova, vou explicar para vocês. E aí eu aprendi o ITAM. Hoje em dia, existe uma outra porta de entrada, mais ou menos, no mercado, que é o App Engine, que é um outro módulo que está aqui, ó, dentro do Custom Workflows. Ele é o módulo para desenvolvimento low-code. Vou explicar um pouquinho isso mais à frente. Então, falando do próximo módulo aqui, que é o ITOM, que também aborda uma disciplina do ITIL, que é a parte de gestão de eventos, que lá atrás não existia, né? Existia essa parte de gestão de eventos e o próprio ITSM usava isso. E aí a ServiceNow viu uma oportunidade de usar, crescer essa frente e criou o ITOM. O ITOM, ele é um módulo para gestão de operação, então, de infraestrutura. Então, se eu tenho, por exemplo, um parque de máquinas, um parque de servidores, ali um data center, onde eu tenho switches, onde eu tenho roteadores, onde eu tenho balanceadores de carga, enfim, storage, tudo que esses equipamentos que existem num parque, eu uso o ITOM para fazer a gestão de eventos dele. E aí, o que é a gestão de eventos? O ITOM, ele funciona como um grande centralizador das informações. Todas essas empresas que têm, por exemplo, data center, elas têm ferramentas de monitoração, que a gente fala. São ferramentas que ficam ali olhando para essas máquinas para saber se, por algum motivo, está acontecendo algum problema. E aí antecipa o problema, tenta pegar no início, antes que cause um problema maior. Exemplo, eu tenho uma máquina, e aí eu programo um alarme para dizer o seguinte, ó, quando o HD dessa máquina chegar a 80%, você me avisa, porque se ele chegar a 100%, ela para. Então, o alarme vai ser gerado em 80%. Então, esses 20% que faltam é o tempo que o operador que está ali, que vai receber um alert 00001 da vida, lembra do protocolozinho? Ele vai ter para tratar aquela situação. Bom, vou lá, vou limpar arquivos temporários, vou rodar um script para fazer alguma outra coisa para aumentar ali o espaço vazio daquele HD. Então, é mais ou menos assim que funciona o ITOM. Existem maneiras de automatizar esses tratamentos, tá? O ITOM ele é dividido em duas frentes que a ServiceNow utiliza para licenciamento, é o ITOM Visibility e o ITOM Health. O Visibility baseado em Discovery, que é a maneira como o ServiceNow bate nessas máquinas ali, através de configuração de range de IP e de credenciais, ele vai bater em todas essas partes e vai trazer essas informações para um banco de dados comum, que é o CMDB, né, no ServiceNow, tá aqui na estrutura core, vamos dizer assim, da plataforma, ó, CMDB. Então, ele vai trazer todas as informações para dentro do CMDB e eu vou ter lá todo o meu parque estruturado. Visibility vai trazer através de Discovery e Service Mapping. E o Health, que é um outro licenciamento do ITOM, ele faz a parte do tratamento dos chamados. Então, esse alert 00001 que vai ser gerado através de um evento, que partiu lá de uma ferramenta de monitoração integrada com o ServiceNow, ele vai ser tratado dentro do ITOM, nessa frente do Health. Então, são duas frentes básicas aí. É um módulo que já está bem difundido também no mercado, já está rodando bastante. Eu tenho projetos aqui de ITOM na empresa, e, assim, é muito legal, porque você sai do tratamento de ticket puro e simples e passa a conversar com máquinas, né? Por exemplo, eu tenho uma frente aqui no projeto que eu estou monitorando energia dos servidores. Eu faço monitoração de temperatura de sala fria. Eu tenho um termômetro high-tech lá dentro da sala dos servidores, e aquele termômetro ele é integrado com o ITOM, a gente integrou. Conforme a temperatura sobe muito, a gente sabe que, né, esses equipamentos de servidores são bem sensíveis, ele gera input aqui, gera alerta, e a gente vai lá para ver o que está acontecendo. O ar-condicionado possivelmente deu pau. Então, é bem legal, você começa a conversar com as máquinas aqui, é muito interessante. O ITAM, pessoal, eu falei que nem existia lá atrás, porque ele realmente não existia.
O Aitan, ele começou com o SAM, que é o Software Asset Management. A gente já teve o Bruno aqui da Format falando, hoje eu acho que a Format é líder aqui no Brasil quando se trata de Aitan. Os caras manjam muito, e o Bruno é o cara sensacional, fez 2 apresentações, está lá no YouTube também, sobre Aitan, falando do SAM e do RAM, e eu falei, por que começou pelo SAM? Porque não existia o RAM. O SAM é o Software Asset Management. É a maneira como eu faço a gestão das licenças que a minha empresa tem contratadas. Então, por exemplo, a minha empresa aqui, ela tem 370 mil funcionários espalhados pelo mundo. Cada funcionário desses tem uma licença de Office 365, que é ali Word, PowerPoint, Excel, aquele pacote Office ali que a gente conhece. E quando é que essas licenças foram contratadas? Quando que elas vencem? Quem não está usando licença que podia estar cedendo por outra pessoa? Então, toda essa gestão é feita através do SAM. Tá? E o RAM, ele foi desenvolvido com a mesma ideia, só que para fazer a gestão de hardware. Então, a gente sabe que todas as máquinas têm um tempo de vida útil ali, né, de obsolescência. E aí o RAM faz esse tratamento também. A ServiceNow juntou os dois, RAM e SAM, e criou o Aitan, que é esse módulo. Aqui eu acho que talvez o Aitan não tem tanto tempo de mercado aí, talvez uns 3, 4 anos, chutando aqui, mais ou menos. Se alguém souber aí, essa daí pode falar, tá? Essa parte de DevOps aqui, pessoal, a parte que eu ainda não vi rodando no mercado, é uma iniciativa meio que nova da ServiceNow, então isso aqui vocês não vão encontrar, quem estiver começando com ServiceNow dificilmente vai encontrar isso aí rodando no mercado, tá? O SecOps, ele é um módulo que também está meio que a ServiceNow está tentando botar ele para pegar, mas já está acontecendo. Eu conheço algumas empresas que têm o SecOps rodando. A ideia dele é sensacional, né? Você ter a gestão da parte de segurança da tua empresa dentro do ServiceNow. Então, aqui ele divide o SecOps em 2 frentes, a parte de incidentes de segurança, que é o SIR, e a parte de Vulnerability Response, que é a parte de resposta à vulnerabilidade. É o módulo dos hackers, né? Os caras ali, os hackers do bem, que a gente fala, que é os caras que estão defendendo a empresa das invasões ali. E aí os caras, qualquer coisa que eles observem ou detectem que, que seja uma brecha na questão de segurança, eles vão registrar ali ou como uma vulnerabilidade ou como um incidente de segurança. E vão ser tratados ali os protocolos também, exatamente como eu venho falando desde o início para vocês. Não é um módulo que ainda está muito difundido no mercado, mas o ServiceNow está com iniciativas para fazer ele pegar. Tá? E o legal também é que ele se integra muito com outras plataformas. Eu acho que o SecOps foi o primeiro módulo da ServiceNow que trouxe a iniciativa dos playbooks, que foi, se eu não me engano, tá? O que é o playbook? Ele é uma sequência de passos pré-definidos para você tratar um incidente, por exemplo, ou uma vulnerabilidade. Então, você já vai batendo ali as gaivotas, como se fosse um checklist do que precisa ser feito, e alguns passos dos playbooks você pode automatizar também para o ServiceNow fazer automaticamente. GRC aqui, Governança, Risco e Compliance, o nome já diz, né, gestão de risco, compliance, ajudar as empresas a seguirem ali as normas, as leis. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados aí, aqui no Brasil tem uma série de normas, então ele conecta as empresas com essas normas, que são previamente colocadas ali na plataforma, e tem o processo para fazer essa gestão. Também não está muito difundido no mercado. Aqui a parte de gestão de projetos do ServiceNow, isso é bem legal, né? Que esse módulo já está rodando para caramba, que já teve o nome de ITBM, hoje ele se chama SPM, que é o Strategic Portfolio Management, e aí a ferramenta de gestão de projeto. Então, existem várias no mercado, a galera mais antiga lembra muito do Project da Microsoft, que tinha aquele gráfico de Gantt e tal. Aqui tem uma frente muito interessante, que é a frente de gestão ágil. Então, quem já usou aí o Agile Development no SPM, ali, aquele pacote, você consegue criar essa coisa que está, né, muito forte hoje ali do Scrum e tal. Você consegue criar seu backlog, você consegue criar os grupos, você consegue criar as sprints, até chegar no nível do Kanban, aquele quadro ali, Kanban, né, o task board que a gente fala, para fazer a gestão do que está sendo feito, do que eu vou fazer, né, o que está concluído. Então, você vai, aquele quadrinho que a gente normalmente usa aí para trabalhar. E aí você pode fazer gestão de projetos de 2 formas, tanto ágil quanto cascata ou até híbrido, né, que é o cascágil que eles falam. Tá?
Tá bem difundido no mercado o SPM, já eu uso aqui na empresa, já vi várias empresas utilizando também, então isso aqui é um módulo legal. Essa parte de HR aqui também é uma parte que, assim, cara, o que eu vou priorizar para estudar? Eu não priorizaria isso, tá? Porque eu só conheço 2 clientes no Brasil que têm o módulo de RH rodando. E o módulo de RH, o nome já diz, não precisa nem explicar muito, é o módulo de RH, é para fazer a gestão do ciclo de vida dos funcionários de uma empresa. Então aqui eu vou ter toda a parte de férias, aquela parte, aquela corrida de contratação ali que tem o onboard, tem as reuniões, treinamentos, tudo isso você vai gerir aqui. Ele também tem a parte de case, né, que a gente fala que é o protocolo para interação ali, né? Então eu sou um funcionário, quero tirar uma dúvida com o meu RH, eu vou lá, abro um case, alguém me responde. Então, é basicamente isso. Ele também se integra com outras plataformas, SAP, enfim. Mas não é uma coisa muito... Aí, já acharam um aí, Via Varejo. Essa eu não conheci. Mas não é muito difundida, né? Se você olhar o HR e o ITSM, pô, a gente está falando de uma proporção, vou chutar um número aqui, 90 para 10, se não for mais. Então, não foquem muito nisso. Finance Operations. Aqui eu tô apostando minhas fichas, tá? Eu já falei isso para algumas pessoas, outro dia até publiquei um negócio no LinkedIn falando sobre isso aqui. Eu normalmente não gosto de emitir assim, posições, porque a gente pode quebrar a cara, né, cara? Mas eu estudei pra caramba o FSO, que é um dos módulos que oriundos aí do CSM, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e o FSO, que é o módulo de Finance, né, o módulo para fazer a gestão bancária, que traz todos os processos bancários ali, pagamento de conta, cartão de crédito, conta corrente, tá agora nessa última versão dele já saiu até a parte de insurance, né, que é a parte de seguros, gestão de seguros. Eu estou visualizando isso aqui como um negócio que vai dar um boom lá na frente, quando as empresas entenderem a capacidade dele, tá? Então, ele é um módulo que eu estudaria. Como eu falei, ele é filho do CSM. O CSM é um módulo para gerir clientes. Então, um banco, o que ele faz? Ele gere clientes, só que com os seus processos bancários ali. Né? Um banco sem cliente não é nada. Então, por isso ele é filho do CSM. A ServiceNow pegou o CSM, criou novos processos, novas aplicações e entrega agora um pacote baseado no CSM. Tanto é que o FSO, você tem o case também, você tem várias coisas que o CSM tem embarcadas nele ali. E o CSM é isso, gestão de cliente, né, basicamente, ele é muito forte na questão de interação via chatbot, então aqui nessa estrutura core, de Now Platform, tem o Virtual Agent, tá, que é o chatbot, é o robozinho da ServiceNow, que a gente conversa com ele lá, e ele pode ser usado, como eu falei, qualquer coisa que pode ser usado em qualquer módulo, mas é muito forte aqui no CSM. Então, normalmente, quando você tem uma implementação de CSM, você tem o Virtual Agent já como pré-requisito ali num projeto, tá? Além do FSO, a gente tem o TSM, que é um outro módulo também, que não está aqui, porque eu falei, esse desenho é meio antigo, que é um dos filhos do CSM, que é para a parte de telco, que eu também estou apostando nas minhas fichas. Cara, eu fiz a acreditação dele agora, estudei ele há pouco tempo, e ele é sensacional. Eu estou aqui com um to-do meu, pessoal, para produzir uma apresentação de TSM para trazer para vocês, porque é um módulo que eu acho que vai explodir, porque ele hoje... O que eles fizeram? Ele já traz os processos do CSM, só que eles foram pegando, como é gestão de empresas de telecom, aí Vivo, TIM, essas empresas que têm telefonia e fibra ótica, enfim, internet e tudo mais, eles trouxeram um pouquinho do ITOM para fazer a gestão da operação, eles trouxeram um pouquinho do ITSM com a gestão do incidente, eles trouxeram um pouquinho de vários módulos e compuseram, tem a parte de asset, então um pouquinho do ITAM, para controlar os assets ali, os equipamentos de telecom. Cara, o módulo ficou sensacional, assim, a hora que as empresas entenderem o valor daquilo ali, vai explodir. E tem uma série de integrações já nativas com esse métier de telecom. Tá? Ele não está aqui, mas ele também é um dos filhos do CSM. O outro filho do CSM é esse cara aqui, ó, o Field Service Management. Tem um cara aqui, especialista. O Tiagão já falou, já fez até uma apresentação para a gente aí de Field Service, está lá no canal também. Ele não existia, né, o Field Service sem o CSM antigamente, ele é licenciado tudo junto, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo e se emancipou, igual o município, né, quando cresce, de um faz dois. Então, foi mais uma iniciativa que a ServiceNow teve de
criar um módulo ali, né, uma coisa específica para fazer a gestão dos agentes de campo, de quem atende no campo. Então, aqui por isso que é muito ligado ao CSM, porque eu estou atendendo no campo, estou atendendo o cliente, né, independente se é um cliente interno ou externo da minha empresa. Mas eu atendo o cliente, e aí aqui eu consigo fazer toda a programação, né, do trabalho do meu time. Então, eu tenho um cara que vai atender, eu ligo lá para Sky pedindo para instalar aqui a TV a cabo aqui em casa. Aí o cara lá, ele tem uma tela que é o dispatcher, né? E aí ali ele programa, faz a programação toda daquele cara no dia. Então, olha, o cara vai me atender às 9, às 10 ele vai na casa do Thiago, às 11 vai na casa do Pedro, meio-dia na casa do Natanael. Então, o cara vai fazendo todo esse, né, vai instalando ali, e aí toda gestão disso é feita pelo Field Service. E ele vai usando também muito forte aqui no Field Service a parte mobile da ServiceNow, que está aqui também, ó, Mobile Studio. Você consegue usar os aplicativos da ServiceNow aqui para fazer ali o checklist, onde o cara ordem de serviço, né? Ele usa muito a questão do work order, que é um protocolo também. Qual é a ordem de serviço que eu tenho que atender às 9? Eu tenho que ir na casa do Thiago. Às 10, eu tenho que ir na casa do Eric. Então, é muito forte isso. Ele vai fazendo ali o preenchimento da ordem de serviço na rua, né, usando o celular dele para acessar o aplicativo da ServiceNow. E, por fim, aqui eu vou falar do App Engine, cara, que é a menina dos olhos hoje da ServiceNow, é o módulo novo, né, um dos mais novos aí, que a ServiceNow trouxe. Ele é o módulo com a ideia do low code ou no code, né? Deixa eu só mexer aqui, pessoal. E esse módulo, ele traz aquele objetivo que é desafogar as esteiras de desenvolvimento. Hoje, 99% das empresas têm o time de desenvolvimento que desenvolve na plataforma ServiceNow sufocado, porque é muita gente pedindo. E aí a ideia do App Engine é essa, é trazer as áreas de negócio para próximo do time de desenvolvimento. Então, eu consigo, sim, desenvolver dentro do App Engine uma aplicação low code. Eu consigo criar a aplicação, eu consigo criar as estruturas de dados, ali as tabelas, eu consigo criar a estrutura de processo, que é o flow design, aquele que eu falei que direciona o chamado ali para um grupo específico tratar, e eu consigo fazer a parte de segurança. Então, é uma maneira de você criar aplicações. Você não consegue criar aplicações tão complexas, né? Tem a parte das experiências ali, que a gente cria os itens de catálogo, record producer, onde vai ser o input do dado, meu cliente vai solicitar alguma coisa, eu consigo criar estruturas para tratar aqueles chamados, aqueles tickets que vieram das estruturas de entrada, via Workspace, e eu consigo criar portais e até a parte de mobile para fazer ali uma interface direta com o meu usuário final. Né? Então, eu consigo fazer tudo isso. Só que quando a gente vai para uma coisa um pouco mais complexa, aí tem que ter o ProCode, né? Que é o time de desenvolvimento ali, que vai desenvolver as integrações, hardcoded, que vai cair dentro do que precisa ser desenvolvido. Mas você consegue, sim, desafogar um pouco, porque aquelas aplicações mais simples, você não precisa trazer mais para a esteira de desenvolvimento, o próprio cara da área de negócios, ele desenvolve. E aí, a gente vai falar um pouquinho do programa aqui, a gente começa por essa parte. Quando eu criei esse negócio, a gente começava por ITSM e tal, depois quando eu me dei conta que, pô, o objetivo era o cara entrar no mercado de ServiceNow, e para entrar ele não precisa ser um desenvolvedor, a gente foi para essa ideia do App Engine. Então, para a galera que está chegando aí, tem toda uma trilha que vocês, se quiserem se desenvolver no ServiceNow, podem seguir, tá? Vou responder já, Pedro, só um pouquinho. Então, tem toda uma trilha que vocês podem seguir. Ela foi uma trilha pensada numa sequência lógica. Então, quem quiser aprender ServiceNow, várias pessoas aqui seguiram essa trilha. Está aí o Tassiano e tantos outros que seguiram a trilha e hoje estão já trabalhando com ServiceNow. Então, sigam, tá? Quem estiver começando. Eu já sei, já trabalho com ServiceNow. Aí, vê lá o que interessa e pega. Mas, assim, a ideia é ter uma sequência lógica para conseguir receber bem o conteúdo e não pular etapas e ficar perdido. E aí vocês vão ver, eu já vou mudando aí, deixa eu só ver a pergunta aqui. Hoje anda Capgemini tem uma oportunidade dentro do time de desenvolvimento? Tem, Pedro, eu tenho 20 vagas abertas, só que eu não consigo contratar. Se você tiver, as vagas são de pleno para cima, se tiver skill de pleno para cima, cara, só aplicar e ser feliz. Entendeu? Tem muita vaga, gente. Tem muita vaga de serviço não aberto. Não é só aqui na CAP, não. Tem vaga em tudo que é lugar. Só que tem que saber, né, cara?
Deixa eu só pegar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Pode trazer enquanto eu abro aqui o programa para mostrar para vocês. Não? Tá todo mundo tranquilão? Ó, vamos lá. Compartilhar a tela aqui com vocês. A maior parte do pessoal aqui já viu isso, mas eu sei que tem gente nova aí, então vamos lá. Bom, já estão vendo, né? Aqui, pessoal, a gente tem 4 ou 5 trilhas, já nem lembro mais, 5 trilhas. A primeira trilha, que é essa básica, a ideia é que todos façam. Então, vocês vão começar com coisas bem básicas no ServiceNow ali, entendendo como é que a plataforma funciona. E aí vocês vão concluir a primeira trilha toda aqui com a ideia do low code mesmo. Então, aqui essa parte de Citizen Developer, a gente está falando do App Engine, tá? Vocês vão ver também treinamentos de várias fontes, não são só ServiceNow, tá? E vocês vão ver alguns treinamentos pagos. Porém, eu não recebo um centavo disso aqui, tá, pessoal? Quem conhece a Udemy aí, os treinamentos não são meus. E aqui eu sempre coloco o seguinte, ó. Esses treinamentos em dólar, vocês, quem estiver começando, e imagino que não queira fazer um investimento de $300 aí, que a gente está falando de R$ 1.600 mais ou menos, não precisa fazer, tem sempre um treinamento para substituir. Ah, é exatamente igual? O ServiceNow Administrator do Fundamentos da ServiceNow? Não, não é exatamente igual. Mas a ideia é passar um overview da plataforma para que vocês entendam como ela se comporta. E aí esse aqui vai cumprir a missão. Ele custa em torno de R$ 25. Aqui fica R$ 25, mas ele varia muito. Às vezes está um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá? Eu já vi o programa lá e cumpre essa missão. E aí depois tem um outro treinamento para dar um foco ali em formulário, né, que é parte de itens de catálogo, aí tem o de Flow, isso aqui já são treinamentos oficiais, e vocês vão ver que tem as certificações, né? Por que eu boto aqui sempre as provas? Porque aí nas provas vocês vão se testando e começando a gerar a história de vocês dentro da plataforma. Ah, a microcertificação não serve para nada. Cara, eu discordo. Tá? Eu acho que assim, é uma maneira da pessoa mostrar que estudou, porque não é fácil passar, tá? Ela é uma prova que você consegue, você não é uma prova auditada como as mainlines, que são as certificações maiores aí da ServiceNow, porém, se você não estudar, você não passa, porque o tempo é muito curto para fazer a prova, e se você for para a prova sem fazer o treinamento, até outro dia botaram ali, né, next no grupo, você não passa, cara, não passa mesmo. Eu já entrei numa prova desavisado aqui, eu cliquei na prova errada para fazer, porque essas aqui do Citizen Developer e do Application Developer tem uns nomes muito parecidos. Eu entrei na prova e eu vi que depois era a prova errada. Aí já estava contando o tempo, eu falei, vou fazer. Pô, fumo, reprovado. Entendeu? Então, assim, tem que estudar. E aí, você tem 4 chances de fazer a prova. E é legal que vocês começam a pontuar ali, já começa a criar a história de vocês, já vai postando no LinkedIn, a galera do grupo já vai curtindo, já começa a gerar visibilidade para vocês. E eu falo que lá no LinkedIn é onde as coisas acontecem. Então, usem bastante. Quem não tem o LinkedIn, já pense em criar aí o seu perfil lá e começar a postar as certificações que vocês forem conseguindo. E aí aqui tem coisa de agilidade, tem o de Scrum, tem coisa de ITIL, enfim, tem treinamento de JavaScript, tem várias fontes que eu reuni aqui, todos com link para vocês irem fazendo, a maior parte deles free. Então, fez o básico. Cara, quero ser um dev, quero trabalhar com dev, já mexo com JavaScript, tem um treinamento aqui, a trilha de dev. Ah, eu não trabalho, eu sou um cara de negócio, que faz gestão, análise de requisitos e tal, então tem aqui a trilha do BA. Ah, eu sou um cara de infra, trabalhei com servidores a vida inteira, rede de computadores, tem aqui, o cara vai aprender a parte de CMDB forte, de aquilo tudo que eu falei do ITOM, tá tudo aqui dentro, tá? E no final, quem conseguir chegar, tem essa trilha de Tech Lead, e aí é uma trilha mais voltada para teste automatizado, Angular, que é um cara que já está com rodagem na plataforma, tá? Tem muita gente no grupo que chegou aqui, concluiu tudo e hoje com certeza está empregada aí. A corrida não é um contra o outro, a corrida é contra vocês, quanto tempo vocês vão investir em estudo. Eu falo para você, eu tenho 40 anos e eu estudo praticamente todo dia.
Então, eu falo isso pro meu filho, que tem 12, eu cobro dele, falo, cara, você só estuda, então você tem que estudar pra caramba, muito mais do que eu. E eu tô sempre aí, correndo atrás para tá sempre atualizado com as coisas da ServiceNow, né? Eu não falei para vocês, mas a ServiceNow lança 2 versões todo ano, com coisas novas. E aí, se a gente não... É igual cachorro correndo atrás do rabo, a gente fica o tempo inteiro assim, não para.